Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Eu queria que você acompanhasse a leitura na sua Bíblia. E nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho por que os salvos pela graça não podem viver no pecado. Diz o texto, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Recentemente, conversando com um amigo, me contou uma história triste, e que de certa forma reflete bem como anda o cristianismo no nosso país, o cristianismo evangélico no nosso país, principalmente se pensar que daqui a alguns dias comemoramos 500 anos de reforma protestante. A história de uma senhora dita cristã evangélica casada que se apaixonou por um músico da sua igreja. E aí, em nome do amor, essa mulher abandonou os filhos, o marido, e passou então a se relacionar com o seu amante. A igreja então a convocou, e a mesma então compareceu diante do pastor e do conselho da igreja. E foi confrontada pelo conselho da igreja. E ao ser confrontada, ela disse, olha, eu sei que eu errei, mas eu já pedi a Deus perdão e Ele me perdoou. Diante dessa resposta, então, um dos irmãos que ali estavam presentes, disse, olha, se você reconhece o erro, se você reconhece o seu pecado, então abandone o seu amante e reconcilie-se com seu marido que está disposto a recebê-la de volta. E ela então virou para o conselho, para o pastor, os presbíteros, e respondeu, olha, isso não. Deus já me perdoou, e agora então eu vou viver em novidade de vida com o meu novo amor. Meu querido, a resposta dessa senhora dita evangelho apenas aponta para aquilo que Paulo, nesse texto, estava combatendo: a banalização da graça salvadora de Deus. Paulo, quando escreve essa carta, e principalmente o capítulo 6 em especial, ele o faz justamente porque os cristãos em Roma poderiam pensar que a salvação pela graça era um passaporte para pecar livremente. Por isso, então, Paulo escreve o capítulo 6 de Romanos justamente para combater esta ideia errada e diabólica. E ao fazer isso, capítulo 6, Paulo se utiliza de um recurso literário muito comum nos seus dias, conhecido como estilo diatríbico. Era mais ou menos um estilo em que o autor, e aqui no caso Paulo, cria um diálogo imaginário
em que os crentes de Roma resolvem então fazer perguntas para ele, levantam argumentos. E se você reparou no texto que nós lemos, no versículo 1, isso fica muito claro. Paulo, quando escreve esse texto, ele escreve partindo do pressuposto que aqueles crentes estavam fazendo conclusões, levantando argumentos contrários àquilo que ele havia ensinado nos 5 capítulos anteriores. Por isso que a partir do versículo 2, Paulo tem como objetivo responder e rejeitar as objeções e falsas conclusões desses irmãos. Os crentes de Roma acabaram então, a partir do versículo 2 de Paulo, em diante do capítulo 6, sendo conduzidos a um conceito correto do que de fato é a graça salvadora de Deus. E isso fica mais fácil de entender quando nós olhamos para o ensino de Paulo nos capítulos anteriores, ao capítulo 6. Porque nos 5 primeiros capítulos, Paulo vem descrevendo que o cristão, tendo sido justificado pela fé, permanece firme na graça. Paulo descreve que, tendo ele pertencido antes a Adão, o autor do pecado, e de certa forma aquele que abriu as portas para que a morte adentrasse na humanidade, ele agora pertence a Cristo, o autor da salvação e ao mesmo tempo o autor da vida. Nos 5 primeiros capítulos de Romanos, o que Paulo faz é traçar uma esplêndida visão do triunfo da graça. Capítulo 5, versículos 21 e 22, Paulo deixa isso muito claro, dizendo, olha, pois onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que a graça reine. Em contrapartida, com a culpa e pecaminosidade do homem, Paulo então retrata a graça aumentando e a graça reinando. Porém, o evangelho da justificação da graça por meio da fé poderia sim, e de fato parece que isso aconteceu, poderia levar os cristãos de Roma a interpretar Paulo de forma errada. Interpretar como se aquilo que Paulo falou sobre a graça salvadora de Deus fosse um incentivo para eles pecarem mais do que nunca. Afinal, olha só, se na compreensão que Paulo desenvolve nos 5 primeiros capítulos, e aí então ele pincela um pouquinho da história de Israel, ele vai dizer que a lei fazia aumentar o pecado. E este, por sua vez, levava ao aumento da graça. Então, pela lógica dos ouvintes de Paulo, dos leitores de Paulo, dos cristãos em Roma, eles poderiam dizer, olha, na história da minha vida, isso também se faz verdade. Por quê? Porque olha só, cada vez que eu peco, eu dou a possibilidade, a chance de Deus revelar a sua graça perdoadora ainda mais. Os crentes em Roma, ao lerem a carta de Paulo aos Romanos, poderiam sim ser levados a pensar que a gratuidade na salvação, na verdade, incentivava a desobediência da lei. E aqui são aqueles chamados antinomianos ou antilei, que é um grupo que nega que a lei de Deus na Escritura deve controlar diretamente a vida do cristão. Então Paulo, no versículo 2, ele começa a responder esta suposta e possível objeção. E a resposta de Paulo sobre, olha, nós temos que pecar mais para que a graça se manifeste ainda mais? A resposta de Paulo é claro que não. É absolutamente não, de maneira nenhuma. A resposta de Paulo a essa possível objeção, então a partir do versículo 3, é mostrar que o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também liberta o pecador de continuar debaixo do jugo do pecado. A ideia de Paulo é que em Cristo Jesus, o pecador não é apenas justificado, mas ele também é santificado. Por isso que nesta passagem, Paulo vai levar os cristãos de Roma a entenderem que a graça salvadora de Deus não encoraja a prática do pecado. Pelo contrário, a graça salvadora de Deus, ela baniu, ela mata, ela liquida a prática do pecado. E eu quero pensar com você, então, a partir do versículo 3 em diante, 3 perspectivas do porquê que o cristão, salvo pela graça de Deus, não deve viver no pecado.
E Paulo nos mostra, primeiro argumento, nos versículos 2, 3, depois 6 e 7, que os salvos pela graça não vivem na prática do pecado porque eles morreram com Cristo. Eles morreram com Cristo. E é interessante que se você pudesse pegar o capítulo 6 de Romanos, versículos de 1 a 14, e você pudesse fazer um quadro dessa passagem, eu creio que um dos desenhos que teria que estar contidos nesse quadro seria a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. Entretanto, eu acredito que se nós fôssemos olhar um pouquinho mais esse quadro de perto, nós iríamos enxergar mais do que simplesmente Jesus Cristo sem vida física. Nós iríamos vê-lo morto para o pecado, como Paulo descreve no versículo 10. Mas a pergunta que temos que fazer é: como que isso pode ser possível? Como que Cristo poderia estar morto para o pecado se ele nunca pecou? Se ele não conheceu o pecado? O que de fato isso significa? Então, antes de responder essa pergunta, nós temos que entender o que significa uma pessoa morta. Uma pessoa, quando ela morre, a sua conexão com esse mundo cessa. Ninguém pode exigir mais nada de uma pessoa que está morta. Por exemplo, se alguém vai lá e faz uma compra nas Casas Bahia, e faz um carnê de 20 prestações, e ele morre, não tem como as Casas Bahia ir cobrar do morto. Compreenda então que o que nós entendemos por esse texto e que as Escrituras nos mostram é que o sepultamento de uma pessoa torna incontestável a realidade da sua morte. E você que já participou de cerimônia fúnebre, você sabe disso, que a cerimônia fúnebre tem como função tornar o rompimento da existência atual para um desaparecimento da existência atual, podemos dizer assim, através de um ato público. Então compreenda que quando uma pessoa morre, ela é separada da sua família, dos seus amigos, das suas funções. Nesse sentido, a pessoa quando morre, ela está morta para a família, ela não tem mais qualquer conexão ou relação com qualquer coisa dessa existência. Similarmente, Cristo morreu para o pecado. Significa que ele não tem mais qualquer relação ou conexão com a culpa ou penalidade do pecado. Isso está rompido e consumado, ou seja, Cristo carregou a condenação do pecado, a morte de uma vez por todas. Cristo se identificou de tal maneira com o pecador que vicariamente tomou os seus pecados sobre si. Podemos dizer que Cristo foi de encontro às suas reivindicações, pagou sua penalidade, aceitou a sua recompensa e o fez de uma vez para sempre, salientando assim o caráter final e definitivo do seu sacrifício. Paulo explica então que em sua morte, Cristo tratou do pecado, obtendo uma vitória sobre ele. E detalhe, esse combate, essa luta de Cristo com o pecado, acabou-se logo no primeiro round. Não tem necessidade de um segundo round ou de um novo combate. Contudo, eu creio que se olhássemos ainda mais de perto um possível quadro desenhado dessa passagem, nós iríamos ver mais do que Cristo morto e sepultado por causa do pecado. Nós iríamos ver cada cristão salvo pela graça de Deus desenhado nele. Olha o versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Olha o versículo 6. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Onde um pouquinho mais no versículo 8. Já morremos com Cristo. Aqui o que Paulo faz é enfatizar uma das doutrinas mais belas que a reforma nos trouxe. Paulo enfatiza a união do crente com Cristo, a união do crente com Cristo em sua morte. E Paulo nos mostra nesse texto que ela é um fato. João Calvino dizia que enquanto Cristo permanecer fora de nós, e nós estivermos separados dele, tudo o que ele sofreu e fez pela salvação da raça humana permanece inútil e sem valor para nós. Porém, no versículo 11, Paulo nos ensina que devemos
considerar esta união. Então ele usa o imperativo considerar. E essa expressão no grego se refere a um tipo de confiança sincera que afeta os nossos atos e nossas decisões. E que no contexto dessa passagem envolve acreditar que a morte de Cristo para o pecado é idêntica à nossa morte. Ou seja, que estamos unidos em Cristo em sua morte. Desta forma, como Cristo morreu para o pecado, nós nos reconhecemos como mortos para o pecado também. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele determinou a morte do nosso velho ser. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, porque de acordo com Paulo no versículo 6, só assim ele se torna ineficaz, nulo. Em outras palavras, todo o nosso ser escravizado pelo pecado foi crucificado com Cristo quando fomos chamados e unidos a Jesus Cristo. Kevin DeYoung, pastor americano, diz que união com Cristo implica em 3 coisas. Primeira coisa, solidariedade. Ou seja, Cristo, como o segundo Adão, é nosso representante. Segundo, transformação. Cristo, por meio do Espírito Santo, nos transforma de dentro para fora. E terceiro, união com Cristo implica em Cristo habita conosco como nosso Deus. E o interessante é que nos versículos 3 e 4, Paulo nos mostra que a nossa união com Cristo, ela é simbolizada pelo batismo em Cristo. O batismo significa a união do cristão com Cristo em sua morte. Isto é, é um símbolo que os cristãos morreram juntamente com Cristo quando Ele morreu. Paulo aqui leva-nos a enxergar que, em conexão com o sacramento do batismo, o cristão é introduzido em uma relação pessoal com a morte de Cristo. Ou seja, a função do batismo consiste em incorporar ou inserir aquele que foi batizado na unidade corporativa de Cristo. E é esse significado de incorporação que em Cristo, que é descrito no versículo 5 com a expressão, fomos unidos. Paulo diz que os crentes são unidos, incorporados pelo batismo naquilo que ocorreu com Jesus Cristo. Entretanto, deixe-me falar algo aqui para evitar algum equívoco, até mesmo um equívoco católico. Veja, a católica que defende que o batismo é um meio da justificação. E é por isso que crianças são batizadas diferente da forma que nós entendemos ser o batismo infantil. Paulo aqui não está defendendo que a salvação é pelo batismo. E em nenhum momento dos seus escritos ele o faz. Mas aqui, Paulo está apontando que a união com Cristo, invisivelmente pela fé, é visivelmente significada e selada pelo batismo. E de fato, o batismo não nos salva. Mas em nosso batismo, Deus nos dá um sinal tangível de sua promessa de redenção. Paulo então nos leva a concluir que o cristão não vive mais no pecado, porque espiritualmente falando, ele morreu com Cristo lá no Calvário. Foi o nosso pecado que Cristo carregou em sua morte. Por isso que quando Cristo morreu, não morreu simplesmente por nós, mas nós, pela virtude da nossa união espiritual com Cristo, nós também morremos para o pecado. E Paulo ainda segue um segundo argumento que Paulo levanta nesse texto, do porquê os salvos pela graça não devem viver no pecado. Paulo mostra nos versículos 4 e 5 e depois versículos 8 a 11. Porque os salvos pela graça ressuscitaram com Cristo. No versículo 4, Paulo diz que fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Esta morte tem um só propósito, para que o cristão não permaneça morto. E é isso que Paulo diz, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, assim também andemos em novidade de vida. Paulo, ao arquitetar suas ideias, deixa bem claro que, se pretendemos ter uma vida verdadeira no presente, ela precisa necessariamente
ser precedida por uma morte. A única forma de estar vivo para Deus é estar morto para qualquer outra coisa. Contudo, na vida cristã, nós não morremos para morrer. Nós morremos para viver. Não apenas na vida futura, mas já nessa vida presente. E compreenda que nos versículos 4 e 5, o pensamento de Paulo é que, se estamos unidos com Cristo em sua morte, também estamos unidos com Ele em sua ressurreição. Quando você anda um pouquinho mais nesse texto, no versículo 9, Paulo expande essa ideia, mostrando que Cristo não foi ressuscitado, ou seja, trazido à vida, da mesma forma que aconteceu com Lázaro, por exemplo, que precisaria morrer novamente. Nada disso. Cristo ressurgiu para um novo plano de existência, totalmente novo, da qual nem sequer questiona haver possibilidade de retorno. Olha o que diz o versículo 9, a parte B. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele está liberto da tirania da morte. Ele ultrapassou para sempre os limites da atuação da morte. E basta lembrar que lá em Apocalipse capítulo 1, 18, ele mesmo declarou: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Jesus ressuscitou da morte em determinado ponto no espaço, no tempo e na história. E agora, com base nisto, tendo sido batizados na sua morte, devemos andar em novidade de vida no espaço, no tempo e na história. Um teólogo americano, Sproul, afirma que nós que estamos em Cristo compartilhamos o poder da sua ressurreição, não apenas após morrermos e irmos para o céu, mas agora, porque todos os que creem em Jesus Cristo já foram ressuscitados da morte espiritual. E é fato que quando lemos a expressão ressurreição nesse texto, muitas vezes somos levados a pensar que é uma referência à nossa ressurreição futura. Porém, o versículo 5 afirma categoricamente na nossa participação na vida ressurreta de Cristo, algo que já começa na atual existência terrena. Sendo assim, o apóstolo está apontando para a regeneração, para o novo nascimento do cristão. E este novo nascimento é obra exclusiva de Deus. É por conta disso que o cristão anda em novidade de vida. E segundo Paulo, andar em novidade de vida é o resultado de ser ressuscitado com Cristo. Por isso que o cristão não está mais na antiga vida sob o domínio e tirania do pecado. Paulo vai nos mostrar que ele foi retirado de lá ao ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Em certo sentido, o apóstolo está pedindo que os cristãos romanos considerem o que aconteceu. Eles morreram com Cristo e foram ressuscitados pelo poder de sua ressurreição. E novamente, usando o sacramento como símbolo, Paulo mostra que entre nossa antiga vida e a vida ressurreta, coloca-se o batismo. E aqui é como se fosse uma porta de 2 cômodos, fechando-se para uma e abrindo-se para outra. E uma vez que isso aconteceu, eles devem viver como pessoas que têm uma nova vida, porque foram justificados, regenerados e agora são novas criaturas. O cristão então é chamado a viver uma nova vida, não no além, mas aqui e agora, porque foi ressuscitado com Cristo e partilha de sua vida ressurreta. O que fica claro, portanto, que o cristão não pode deliberadamente viver em pecado, porque ele se relaciona de uma forma diferente com o pecado por causa da sua identificação com Cristo Jesus. O cristão que morreu para a antiga vida e foi ressuscitado para a nova vida, assim como Lázaro, não desejava voltar para o túmulo e vestir novamente sua mortalha. Assim como o escravo que recebe a sua carta de emancipação não deseja voltar para a sua vida de escravidão, o cristão também não deseja voltar para o pecado, porque agora
ele possui uma nova vida. E o apóstolo então termina nos versículos 12 e 14, mostrando o último argumento, porque os salvos pela graça não devem viver no pecado. E Paulo nos mostra que eles não vivem na prática do pecado porque eles se oferecem a Deus. Embora Paulo já tenha demonstrado que os crentes não estão mais vivendo constantemente em pecado, o que Paulo nos mostra, não só nesse texto, mas em outras passagens, tanto em Romanos como em outras cartas, é que isso não significa que o pecado deixou de ser uma força opositora em suas vidas. O apóstolo enfatiza com o imperativo, não reine. Aí ele descreve, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que Paulo mostra é que o cristão não está mais debaixo do domínio do pecado. O cristão não é mais escravo do pecado, pois onde Cristo se tornou Senhor, o poder do pecado se tornou ilegal. Se fôssemos contextualizar aqui para nossa cultura brasileira, algo mais claro aos nossos olhos, seria como se fosse Deus dando um cartão vermelho para o pecado. Entretanto, o pecado retorna sorrateiramente ao campo para tentar continuar jogando. E para continuar jogando, ele pode usar o corpo do cristão como uma ponte através da qual consegue lhe governar. Paulo então exorta que o cristão não pode permitir que o pecado use os membros do seu corpo físico como instrumentos da iniquidade. E aqui é interessante porque Paulo, quando ele associa membros do corpo como instrumentos, ele faz uma referência aqui ao serviço militar. Porque a palavra instrumentos no grego significa armas militares. E nesse sentido, Paulo então personifica o pecado como um comandante militar que exige obediência por parte dos seus soldados. Ou seja, o pecado vai exigir que o cristão faça alguns serviços para ele, usando os membros do seu corpo. Esses dias eu li uma metáfora que eu creio que, uma ilustração que eu creio que se encaixa bem nessa ideia aqui. A história de uma águia que estava voando nas alturas quando foi atingida por uma flecha e caiu ao chão mortalmente ferida. E em seus últimos momentos, a águia reparou que a flecha que havia lhe ferido trazia penas de águia em uma das suas extremidades. E então aquela águia lamentou dizendo, triste é o meu fim, porque eu dei ao meu inimigo as armas para a minha própria destruição. O que Paulo está dizendo aqui é, não continuem a dar as armas para o pecado minar a vida espiritual de vocês. Não continuem a pôr à disposição do pecado seus membros físicos como armas da impiedade. Parem de fazer isso. O apóstolo está exortando aos cristãos para não permitirem que suas mentes, pernas, ouvidos, olhos, línguas fossem instrumentos do pecado. E aqui é pertinente enfatizar que até mesmo um salvo pela graça, se não vigiar, pode, infelizmente, usar não apenas um, mas todos os membros do seu corpo para pecar. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? O exemplo de Davi. Os olhos de Davi voltaram-se para a esposa do seu próximo. Sua mente planejou uma conspiração perversa e sua mão assinou covardemente a ordem para matar o marido dessa mulher. Em vez disso, Paulo exorta, através de outro imperativo, que eles deveriam completa e decisivamente colocar-se à disposição de Deus. Eles deveriam se oferecer a Deus. Paulo simplesmente sugere um compromisso decisivo e deliberado, onde o cristão irá oferecer os membros do seu corpo a Deus, desta vez como armas de justiça. Os cristãos devem se apresentar a Deus como pessoas ressurretas, oferecendo suas mentes, bocas, ouvidos, olhos, pés, línguas, como instrumentos para a glória de Deus. E que o argumento de Paulo é que se o cristão foi
libertado da tirania do pecado, ressuscitado da morte, o que se espera dele é uma total e irrestrita consagração e dedicação a Deus. E esta consagração total só é possível por causa da graça de Deus. Graça essa que não apenas perdoa, mas também purifica e santifica. A graça salvadora de Deus destrona, destrói o pecado e capacita o crente a oferecer-se a si mesmo e a tudo que lhe pertence a serviço a Deus, em serviço a Deus. De certa forma, queridos, é isso aquilo que esse texto tem para nos ensinar. Mas, entretanto, eu quero pensar em algumas aplicações com você. Até porque nós vivemos dias em que a graça salvadora de Deus, assim como eu contei no início desse sermão, tem sido banalizada. Muitos têm usado a graça salvadora de Deus como se fosse um green card simplesmente para uma licença eterna para viver no pecado, mesmo se denominando cristão. Eu creio que muitos desses equívocos são provenientes de uma falta de entendimento de doutrinas centrais do Evangelho existentes nesse texto de Romanos capítulo 6. E eu creio que a falta de um entendimento adequado, correto das Escrituras, tem levado muitos a banalizarem a graça salvadora de Deus, passando assim a viverem no pecado. Por isso que eu queria nessa noite pensar, com aplicação nessa mensagem, em 3 verdades centrais do Evangelho, que como igreja temos que ensinar. A primeira, partindo desse texto, eu creio que nós devemos ensinar corretamente a doutrina da cruz de Cristo. Nós cantamos sobre ela nessa noite. Mas não é apenas cantar, nós temos que proclamar, nós temos que ensinar corretamente o que significa a doutrina da cruz de Cristo. Em 1946, um pastor canadense, pastor americano que durante muito tempo morou no Canadá, Hayden Wilson Tozer, escreveu um folheto que tinha como título A Cruz Antiga e a Nova Cruz. Atente bem, 1946. E nesse artigo Tozer dizia que nos tempos modernos, uma nova cruz surgiu nos círculos populares evangélicos. De acordo com Tozer, a nova cruz parece com a antiga, mas há diferença. As semelhanças são superficiais, mas as diferenças fundamentais. Então ele explica quais são as diferenças. A antiga cruz não fazia barganhas com o mundo. Para a orgulhosa carne de Adão, ela representava o fim da jornada. A antiga cruz é símbolo de morte. A antiga cruz matava a carne orgulhosa do pecador. Todavia, a nova cruz não se opõe à raça humana. Ao contrário, é uma companheira amigável que deixa Adão viver sem interferência. A nova cruz não destrói o pecador. A nova cruz não faz exigências desagradáveis, pois visa entreter e agradar o homem pecador. A antiga cruz gerava vida ao matar o pecado. A nova cruz gera morte ao deixar o pecado vivo. Meus irmãos, 1946. Parece que Tozer vivia os nossos dias. O que nós temos visto de pregação do Evangelho e que tem sido ensinado sobre a cruz é justamente o conceito novo de cruz. E eu quero lhe falar que isto não é Evangelho. Porque não existe Evangelho genuíno, cristianismo genuíno, sem a morte do pecador na cruz com Cristo. A Bíblia nos mostra que Cristo não morreu apenas em nosso lugar, mas levou-nos a morrer juntamente com Ele. A cruz de Cristo deu cabo da vida terrena de Jesus, mas ao mesmo tempo ela põe fim à vida espiritual pregressa e caída de pecadores. Fomos identificados na cruz com Cristo e deste modo morremos para o eu, morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para a nossa carne. O próprio apóstolo Paulo, em outra carta, disse: já estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A cruz de Cristo é o fórum
da restauração de nossa história com a glória de Deus. A cruz destrona a glória humana e ao mesmo tempo eleva a divina. Jesus Cristo não veio apenas nos substituir naquela cruz. A sua morte não era unicamente em nosso favor. Ele veio também nos incluir no seu corpo e deste modo nos fazer morrer juntamente com Ele. Sendo assim, a história da cruz de Cristo tem um apelo especial para a minha história e para a sua história. Sou eu, é você, somos nós quem devemos morrer para o pecado. Fomos nós quem morremos juntamente com Cristo. E esta é uma verdade que nós temos que não apenas pregar, mas antes de pregar, nós temos que crer. Meus queridos, nosso desafio hoje é pregar, é cantar, é ensinar a velha cruz. Para então assim conhecermos o antigo poder que ainda hoje destrona o pecado da vida do homem. Mas antes de pregar sobre a cruz de Cristo, nós temos que nos identificar com ela. Porque somente um homem crucificado na cruz de Cristo, somente um homem que morreu na cruz com Cristo, somente este tem autoridade para pregar e ensinar sobre a velha cruz. Compreende então que essa não é a doutrina simplesmente para cantarmos, eu corro para a cruz, mas é uma doutrina para se viver. Eu vivo pregado na cruz com Cristo. E compreenda que isso coloca um rompimento total com a vida de pecado que outrora cometíamos. A segunda aplicação que penso com você a partir desse texto é que devemos ensinar corretamente a doutrina da união do cristão com Cristo. A doutrina da união com Cristo não tem um lugar central no pensamento popular do cristianismo dos nossos dias. E sabe por quê? Porque isso exclui qualquer mérito humano no que diz respeito à salvação. A união com Cristo tem suas raízes na eleição divina, tem sua base na obra redentora de Cristo e tem o seu selamento, seu estabelecimento real com o seu povo no tempo. As Escrituras nos mostram que Deus Pai nos escolheu para a salvação, não por causa de qualquer mérito que Ele previsse em nós, mas Deus nos elegeu baseado em nossa união com Cristo. Uma união predestinada, uma união predeterminada com Cristo. E é por conta de estarmos unidos com Cristo que nós continuamos a experimentar a habitação dEle. E ao mesmo tempo é o meio pelo qual somos habilitados a revelar que somos genuinamente um com Cristo. Então entenda que a união com Cristo modifica fundamental e irrevogavelmente nosso relacionamento com o pecado, com a nossa família, com a sociedade, com o mundo como um todo. O cristão morreu para o pecado em Cristo, mas foi ressuscitado em Cristo para uma nova vida. E esta nova vida é vivida e enriquecida por estar unida a Cristo. Por isso o sacramento do batismo é importante, porque significa uma linha divisória na vida humana, apontando ao novo enxerto criador na vida ressurreta de Cristo. E aqui eu faço um apelo para você que ainda não professou publicamente a sua fé e passou pelo sacramento do batismo. Não é simplesmente jogar água sobre a sua cabeça. Não é isso. É você dizendo, eu me identifico com Cristo. Eu sou um com Cristo. E um sinal visível, que é o batismo, está selando aquilo que é invisível no seu coração. E o interessante para pensar que uma vez que o homem foi unido a Cristo, se ele roubava, a semelhança de Zaqueu, por exemplo,
agora ele restitui 4 vezes mais a quem lhe roubou. Uma vez que o homem foi unido a Cristo, se ele enganava o seu irmão, a semelhança de Jacó, voltará e pedirá perdão. Uma vez que o homem foi unido a Cristo, se ele negava Jesus, a semelhança de Pedro, confessará o seu pecado e passará a proclamar o Evangelho corajosamente. Uma vez que o homem foi unido a Cristo, se ele perseguia a igreja, a semelhança de Paulo, agora passará a ser um missionário, com foco em plantar igrejas e posteriormente martirizado por causa do Evangelho. E a pergunta que esse texto lança para mim e para você nessa noite é: você está unido a Cristo? Você está unido a Cristo? Se sua resposta for sim, então seja verdadeiramente um homem ou uma mulher melhor em Cristo. Seja um cristão melhor em Cristo. Seja um pai melhor em Cristo. Seja um filho melhor em Cristo. Seja um profissional melhor em Cristo. Se estamos unidos em Cristo, quer dizer que nós somos um com Cristo. E quando avaliamos a nossa vida, às vezes nós olhamos e pensamos: esse não é o padrão de uma vida unida com Cristo. E por último, a última doutrina que temos que ensinar a partir desse texto é a doutrina da santificação. Como cristãos reformados, nós temos que ensinar que a santificação não acontece por meio simplesmente de um render-se, mas acontece por empenho e labor humano, possibilitado e capacitado por Deus. Santificação significa que estamos sendo renovados conforme a imagem de Deus, isto é, que estamos nos tornando mais iguais a Cristo. E essa renovação é uma obra de Deus em nós, bem como é um processo no qual eu e você, cristãos, estamos ativamente engajados. Em certo sentido, a santificação é a luta do cristão para matar o pecado diariamente e a luta para viver no Espírito. Ele descansa no Evangelho, mas jamais descansa na batalha contra a carne e contra o diabo. Um puritano, uns séculos atrás, disse que ninguém consegue atingir qualquer grau de santidade sem Deus atuar em sua vida, mas com a mesma certeza ninguém a obtém sem empenho de sua própria parte. Deus tornou possível andarmos em santidade, mas Ele nos deu a responsabilidade do andar em si. É fato que o Espírito Santo nos capacita na busca da santidade, mas ainda assim, nós temos de nos empenhar para que isso ocorra. Por isso o nosso desafio como cristão é ter uma vida piedosa, é ler, cantar, memorizar, meditar sobre as Escrituras, é engajar-se em oração particular, ler literatura ortodoxa, ouvir a pregação da palavra do Senhor, ser abençoado pelos sacramentos, buscar comunhão espiritual uns com os outros, santificar o dia do Senhor, exercer a mordomia cristã. Essas são algumas das disciplinas espirituais que, se forem diligentemente buscadas na dependência do gracioso Espírito Santo, santificarão nosso coração diante de Deus. Horatius Bonar, inclusive, tem hinos no nosso hinário, escrito por este homem, um irlandês do século passado, um pastor, dizia que a santidade se estende a cada parte de nossa vida, influenciando do que somos, fazemos, pensamos ou planejamos, pequeno ou grande, externo ou interno, positivo ou negativo, nosso amor, nossa tristeza, nossa alegria, nossas recreações, nossos negócios, nossas amizades, nosso silêncio, nossa fala, nossa leitura, nossa escrita, nosso sair e nosso entrar. Todo o nosso ser, em cada movimento de espírito, alma e corpo, é santificado pelo Espírito Santo de Deus. A santificação, meu irmão, santificação é um labutar. É um labutar que nós dizemos que ele é sinergista. São duas forças agindo. É Deus nos dando a graça. E ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade
desenvolver hábitos piedosos que irão, de certa forma, nos ajudar nesse processo de santificação. E a santificação ainda corrige o nosso pensamento que podemos continuar pecando para que a graça de Deus superabunde. Nada disso. Paulo está dizendo, a graça salvadora de Deus, pelo contrário, ela nos leva a uma vida de santificação. E nós iremos cantar com o grupo Celebrar agora uma oração que de certa forma nos ajudará nisso. Uma oração que nos leva até os pés de Jesus com temor no coração, que nos leva a reconhecer que somos pecadores e desejamos receber a disciplina do Senhor para sermos mais parecidos com Ele. Vamos ficar em pé em resposta àquilo que nós ouvimos. Vamos fazer essa canção a nossa oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a corrermos para a cruz, santificar as nossas vidas e viver em união com Cristo ressurreto. Meu
ti a honra e a glória para sempre. Amém. Antes de orarmos, quem sabe você que veio à igreja essa noite tem lutado com algum tipo de pecado? Eu não sei. Deus o sabe, você o sabe. E nessa noite o que Deus fala para nós é que há graça perdoadora, mas há também uma graça santificadora. Acabamos de cantar uma canção que fala sobre isso. Eu gostaria de cantá-la de novo. E gostaria que você que tem lutado com algum tipo de pecado, eu não sei qual, e não precisa falar, fale apenas com Deus, Deus o sabe. Aproveita esse momento para isso. Quem sabe você tem lutado com o pecado da pornografia, quem sabe você tem lutado com o pecado de ficar irritado no trânsito, quem sabe o seu pecado em casa, a falta de paciência com os filhos, com o marido, esposa, quem sabe é no seu trabalho. Nós lutamos geralmente com o pecado. Mas é que Paulo nos mostra que nós devemos usar os nosso corpo como instrumento de justiça para a glória de Deus. Mais uma vez, como servos do Senhor, vamos refazer essa oração. E eu queria que você cantasse agora com isso em mente. Eu sou pecador, tenho lutado com alguns pecados e necessito da graça salvadora, que é também a graça santificadora. Há tempos atrás, na verdade o século passado, um teólogo alemão falou sobre a graça barata. Ele dizia que a graça barata é a graça sem Cristo. É uma graça sem arrependimento, é uma graça sem cruz. E nós não cremos nisso. Nós cremos numa graça, rica graça, que é a graça que perdoa, mas é a graça também que nos capacita a viver uma vida em santidade. Vamos novamente fazer essa oração com essa canção? Cantemos novamente ao Senhor em atitude de oração e ao mesmo tempo de confissão. Jesus.
Senhor, é o teu povo que acaba de cantar, Pai Santo, e fazendo dessa canção uma oração como um grito de socorro, dizendo: nós precisamos da tua graça santificadora. Tua graça salvadora já nos alcançou, Pai, e nós somos livres da tirania do pecado, mas ainda lutamos com o pecado, Pai. E vez ou outra, infelizmente, mesmo estando unido ao Senhor na sua morte e na sua ressurreição, mesmo nos identificando com a cruz, mesmo nos oferecendo ao Senhor, mesmo assim, Pai Santo, vez ou outra, somos afligidos, atingidos e damos lugar para que o pecado atue através da nossa vida. Pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E rogamos ao Senhor que nos capacite, nos ajude. Aquilo que acabamos de cantar, nos ajude a viver isso, Pai. Dai-nos seja a tua palavra. Que ela possa ser o nosso deitar, o nosso levantar, que ela possa ocupar o nosso pensamento, ocupar os nossos sonhos, os nossos projetos. Como foi dito hoje pela manhã pelo pastor Antônio Xavier, teu missionário ali em Guiné-Bissau, o Evangelho tem prioridade sobre a nossa vida, Pai, e que assim o seja. Que venhamos dizer não para o pecado, porque o Senhor já nos capacitou para isso, ao nos identificarmos com o Senhor naquela cruz. Nos ajude, Pai Santo, como igreja do Senhor, a marcharmos sobre essa terra de forma santa, separada, pura, imaculada, Pai Santo. Esta é a noiva que o Senhor virá buscar, uma noiva santa, lavada e redimida pelo teu santo sangue. E que assim, Pai Santo, o Senhor nos encontre quando o Senhor voltar. Dá-nos uma semana, Pai Santo, abençoada na tua presença. Dá-nos uma semana extremamente produtiva, não apenas naquilo que diz respeito à nossa vida espiritual, mas também da nossa dinâmica de vida, Pai Santo, profissional, familiar, material, acadêmica, enfim, Pai, tudo que colocarmos a mão essa semana para o fazer, que possamos contar com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia. Leva-nos em paz também para os nossos lares e dá-nos o restante de noite, abençoado na tua presença, e uma semana produtiva, debaixo da tua graça e da tua paz. É o que te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.